O Jornal do Meio-Dia está de volta e o vereador Daniel Monteiro se posiciona contra a atualização do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. De acordo com o parlamentar, qualquer mudança na planta genérica obrigatoriamente tem que passar pela Câmara e não pode ser feita via decreto. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o vereador por Cuiabá, Daniel Monteiro, do Republicanos. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. E boa tarde a toda a nossa audiência. Vereador, o senhor comentava aqui no intervalo que esse projeto aí que vai reajustar a planta genérica de valores em Cuiabá já foi lido hoje na sessão da Câmara. O que é que tem de novidade sobre esse reajuste? Veja, acho que o ponto fundamental é, primeiro, a gente resgatar historicamente o que foi prometido, que é de que seria feita apenas uma atualização via decreto e, pioneiramente, eu disse lá atrás, Lúcio, que isso não poderia acontecer, porque via decreto ele poderia apenas fazer a atualização do valor venal, ou seja, fazer o reajuste de acordo com os índices inflacionários dos últimos anos. E para fazer a atualização da planta genérica, como a Camila muito bem disse, necessariamente esse projeto precisa passar pela Câmara Municipal, por nós que fomos eleitos. Ponto central já dizia a Bíblia, com muita sabedoria, que a gente não pode servir a dois senhores. Eu não voto para aumentar imposto de pobre, eu não voto para aumentar imposto de trabalhador. Se fosse para aumentar o meu imposto apenas, se a gente identificar que tem déficit no bairro onde eu moro, no bairro onde as pessoas mais abastadas da cidade moram, porque realmente não existe almoço grátis. A gente sabe que a prefeitura precisa fazer saúde, precisa fazer educação, precisa fazer infraestrutura, precisa tampar buraco. Agora, eu não aumento imposto para trabalhador. Não Agora, aumento os bairros da periferia serão afetados? Serão afetados. De acordo, eu não me sinto confortável para falar em valores, porque o projeto chegou atualizado hoje, mas de acordo com a minuta que nós tínhamos recebido algumas semanas atrás, a gente viu um aumento de valor, uma majoração de alíquota de 40% ali no Pedra 90, né? De alíquota não, melhor dizendo, de valor nominal. 40% para o Pedra 90, 20%, 30% para o Tijucal, ou seja, a região sul, que é a mais pobre da cidade, tendo esses aumentos no seu valor nominal, isso não é compatível com o que foi prometido. Quer dizer, lá no Pedra 90, só para exemplificar, no Pedra 90, alguém que por acaso pagou R$1.000 iria pagar a partir do ano que vem 1.400, é isso? Exatamente, o raciocínio é esse, 40% de majoração. E assim, eu tenho lado, né? Eu tenho que ter lado na militância política, embora eu seja um político ligado à centro-direita, eu entendo que o trabalhador não pode ser mais esgarçado aqui nesse país. Eu acho que a gente precisa tutelar as populações mais pobres, porque o paradigma tributário do Brasil já se assenta na tributação do consumo e não de renda e patrimônio como é no mundo desenvolvido. Então, um pobre paga no shampoo a mesma coisa que eu vou pagar num shampoo. Isso já é muito injusto por si só. Aí agora no patrimônio eu vou aumentar do pobre nem a pau. Então, assim, eu tenho lado na política e não voto para aumentar imposto de trabalhador. Vereador, então, o que o senhor está nos dizendo, que é o que a população mais quer saber, de quanto será, vai acontecer esse aumento, 40% é algo inimaginável para, de repente, entrar ali nas famílias despenderem desse recurso, não é? No apagar das luzes já para o ano que vem. E aí, vai acontecer apenas uma atualização desse índice oficial ali de correção monetária ou vai ter um aumento real? Porque, como o senhor falou, não pode ser via decreto. Aí será que o prefeito faria essa opção apenas por uma atualização de quanto seria? Ainda dá tempo dele tentar, por meio de lei, aumentar de fato o IPTU? Várias perguntas, mas acredito que o senhor compreendeu. Assim, vai aumentar tudo isso mesmo? Eu vou apelar à lógica, porque eu não li esse último projeto que chegou, como eu coloquei na resposta anterior. Pela lógica, se ele só pode atualizar os índices a partir de decreto, ou melhor, por decreto ele só pode atualizar os índices e esse projeto veio para a Câmara, é porque não vai ser uma atualização apenas de índice, ele vai colocar um aumento real desse valor. Porque se não fosse necessário esse aumento, ele não mandaria para a Câmara Municipal. Então, como foi lido hoje, com certeza vai ter aumento real e com base nas minutas anteriores, eu posso te afirmar aí que vai ter uma majoração muito expressiva na região sul, que eles querem justificar tecnicamente com o déficit daquela região, ou seja, aquela região custa para sobreviver 100 e está arrecadando 600 e eles querem compensar isso. Mas veja, isso não pode ser o último argumento. Você tem que analisar de uma maneira holística e entender que toda política tributária tem dois desdobramentos para fiscais e extra-fiscais além do fiscal. O que eu quero dizer com isso? Além de arrecadar, o imposto
o tributo, melhor dizendo, que pode ser taxa, contribuição de melhoria, entre outros, ele pode fomentar ou desincentivar uma atividade econômica. Se eu quero aquecer o mercado imobiliário em determinada fração da cidade, mesmo que haja um déficit, eu posso compensar isso depois com o ITBI. E isso você precisa de tempo de discussão, você precisa de gente inteligente, assessoria complexa, para você identificar as potencialidades da cidade, olhar a cidade do ponto de vista mais pragmático possível e estabelecer políticas tributárias, não analisando apenas o caixa da prefeitura. Isso não foi feito. Claro que não. Tanto é que a gente não tem subsídios para falar quais são as intenções na atualização da planta genérica da prefeitura. Agora, a informação que tinha sido divulgada, não pela prefeitura, né, circulou essa informação pela imprensa, é de que esse reajuste na planta genérica de valores iria afetar basicamente bairros de classe média alta e os elegantes condomínios horizontais. Pelo que o senhor diz, não é isso. Se fosse assim, eu votaria agora. E olha que eu seria afetado, né? Não sou demagogo aqui para falar que eu moro em lugares mais afastados. Outra coisa, a gente precisa entender que na classificação da cidade, o bairro Pedra 90 está como um bairro de classe média. Aí é fácil fazer, é só pegar os bairros periféricos, alavancar a classificação deles, catalogá-los como bases de classe média e falar que eu só vou aumentar para classe média. Se eu pegar uma lata de Nescau e colocar Toddy, ele não vira Toddy, continua virando Nescau. Então, vamos ser sérios nessa discussão. Vereador, e ainda tem um outro lado, porque muitos condomínios, por mais que ali habitem pessoas que têm uma remuneração melhor, muitas das melhorias em certas regiões foram feitas somente com recurso da iniciativa privada, porque sabemos que a prefeitura, muito pouco ou quase nada, investe e investiu ao longo dos últimos anos. Então, a pergunta que se faz, como assim aumentar o imposto sem praticamente nenhuma contrapartida? É um absurdo também. Claro. Cuiabá precisa de uma zeladoria, precisa de um cuidado, o centro está abandonado. E na LOA está tirando 20 milhões da Limpurb, né? A gente ainda vai falar da LOA. Uma cidade que está suja, né? Mas Exatamente. assim, se a gente for analisar, não existe almoço grátis. É óbvio que se a gente analisar o princípio constitucional da capacidade contributiva, ou se a gente analisar do ponto de vista antropológico toda a história da humanidade, quem tem mais força contribui mais. Desde quando a gente sobrevivia da caça, aqueles que eram mais fortes em prol da supremacia do interesse público, que depois se desdobrou no interesse, num princípio da administração, do direito administrativo, sempre o mais forte contribui mais, ele pegava mais carne para distribuir entre o restante das pessoas para proteger a sua comunidade. Com o imposto é a mesma coisa, quem tem mais condição tem que contribuir mais. Nos Estados Unidos, heranças variam entre 29% e 45%, no Japão 75%. O Cristiano Ronaldo pagava 60% de imposto de renda quando ele morava na Espanha. Mas eu digo, o poder público tem oferecido muito pouco. O que concordo. temos de infraestrutura vem da iniciativa privada, praticamente. Não, eu entendo, só que aí a gente vai entrar na discussão e era muito mais confortável para mim falar que não tem que aumentar nada, porque realmente não tem contrapartida, você está correta. Atualização, talvez. Só que aí vai entrar aquela discussão, o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? A prefeitura vai dizer que está com dificuldade de caixa e que precisa desse dinheiro para fazer os investimentos que a gente tanto cobra. Eu não estou lá para dizer, né? Mas o que eu posso dizer é que a gente precisa ser coerente entre aquilo que a gente promete e aquilo que a gente faz. A promessa na campanha era de que não haveria aumento de impostos, a gente tirou a taxa do lixo do valor de R$11 por pessoa e agora a gente vai aumentar o imposto de quem mais precisa no Pedra 90, no Jardim Industrial, no Tijucal, e além do mais, compensou aqueles R$11 que todos nós pagávamos para colocar R$10 mil para um cara que tem uma marmitaria. Hoje os pequenos restaurantes, pequenos mercados, pequenas mercearias vão pagar R$10 mil agora de taxa do lixo por mês para compensar a irresponsabilidade que foi feita lá atrás. Política se faz com seriedade, não se faz com demagogia. A gente que se propõe a ser homens públicos tem que falar aquilo que é impopular, mesmo correndo o risco de perder voto. Vereador, de um lado, aumento de recursos, de outro, a prestação de serviços que o município precisa fazer à população. Por falar nisso, vocês falaram aí da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Para o ano que vem, quais os setores que perdem e os setores que podem ganhar? Veja, tem 3 questões que eu quero levantar aqui especificamente em relação à LOA e antes delas eu quero fazer uma ponderação, qual seja, o projeto da LOA chegou ontem, final de tarde, no dia 10 de dezembro, portanto, 9 dias antes do encerramento dos trabalhos. A gente não vai ter audiência pública, ou melhor, não teve audiência pública e não teve tempo para discutir. O que eu consigo falar preliminarmente
A Secretaria da Mulher vai sair de 4 milhões de orçamento para 500 mil reais. Vocês acabaram de dar o dado aqui de feminicídio. Feminicídio não vai acabar com mais policial, com mais helicóptero e com mais arma. Isso ajuda, isso é importante. O projeto da Margarete Busetti ajuda aumentando a pena. Mas a gente vai resolver com política pública, com diálogo, com conscientização das nossas crianças desde a escola. E o município tem um papel fundamental nisso. Então, se a Secretaria da Mulher vai sair de 4 milhões para 500 mil, eu enxergo que a gente está indo na contramão das necessidades do Estado, que, como você muito bem colocou, é bicampeão nacional em feminicídios. A gente precisa que a Secretaria não tenha só uma fachada, porque 500 mil reais por ano, dividido por 12, dá 40 e poucos mil reais por mês. Uma secretaria, para quem já administrou qualquer coisa, sabe que não funciona, sabe que vai ser só uma fachada. Secretaria de Limpeza Urbana, Limpurb, vai perder 20 milhões de reais. A cidade está limpa ou está suja? Saúde, está boa ou está ruim? Vai perder recursos também. Então, assim, a gente tem que ser pragmático e entender que, embora você possa se dizer um cara de esquerda, um cara de direita, ou um cara disso ou daquilo, a gente tem que analisar onde você está aplicando o recurso público. Política é sobre orçamento. Quantos por cento do orçamento você vai colocar para combater feminicídio, quantos por cento você vai colocar para melhorar a saúde e quantos por cento você vai colocar para melhorar a educação. É simples assim. E esses são os retrocessos que eu acabo de elencar aqui para você, Lúcio.